Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. O governo de Pernambuco, por meio de sua Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT, e por intermédio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a FACEP, lança ao mundo o programa Cientista Arretado, que visa a promoção de parcerias entre a academia e o governo através de um pesquisador sênior e sua equipe para a solução de desafios da gestão pública de Pernambuco, buscando inovação em áreas estratégicas. E o podcast Papo no Auge, no seu episódio 179, destrincha o programa Cientista Arretado. Conosco, César Andrade, diretor de inovação na SECT, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nosso convidado é graduado em Biomedicina, é mestre e doutor em Ciência de Materiais, todos esses títulos obtidos pela Universidade Federal de Pernambuco, além de ter uma larga trajetória dedicada à ciência, seja em órgãos de fomento, seja na academia, seja no governo. Professor César, eu sei que o senhor já me liberou para não chamá-lo assim, eu sei que vai ser difícil, tá? É um prazer enorme ter o senhor aqui no nosso programa, tá? Eu fico muito feliz por tê-lo aqui, né? Por ter um profissional do seu gabarito, um professor do seu gabarito, um gestor público do seu gabarito, tá? Mas antes da gente entrar aqui no tema da nossa conversa, professor, eu queria que o senhor explicasse pra gente sobre as suas escolhas. Por que ser professor? Por que ser pesquisador? Por que ser gestor público? Né? Quando é que começa essa sua jornada pela inovação, pela pesquisa, pela docência, pela educação? Seja bem-vindo, professor César Andrade. Obrigado, Saulo. Primeiro, agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre o Cientista Arretado, representando aqui a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, de um edital parceirado, como já dito, com a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia aqui do estado de Pernambuco. E quando você pergunta o direcionamento que eu tomei de vida, na realidade, eu comecei super cedo, Saulo. Na realidade, o primeiro curso que eu fui aprovado de graduação, eu tinha 15 anos, e eu fui aprovado em administração, passei um período, mas infelizmente eu vi que não era o meu perfil e mudei de curso, fui fazer o curso de Direito, tá? Passei um período por lá, depois eu vi que não era o meu perfil e terminei indo para o curso, na época ainda, Ciências Biológicas, modalidade médica, que hoje é a famosa Biomedicina. E aí fui cursando, eu queria, na época eu não sabia o que era STEM, né? Eu gostava de ciência, tecnologia, a parte de engenharia matemática. Eu até pensei ao final do curso realizar o curso de engenharia eletrônica, mas os familiares não autorizaram, disseram que eu precisava terminar um curso de graduação. E, enfim, e daí eu adiantei o curso substancialmente, um curso de 4 anos. Em 3 anos eu já tinha terminado o curso, fiquei lá esperando a minha turma, não tinha motivo para colar grau, eu fiquei esperando a minha turma para me formar e terminei que eu entrei no mestrado antecipadamente. De forma subsequente, eu tinha desenvolvido um projeto de pesquisa já na graduação. Em 1 ano eu tinha terminado o crédito, tinha terminado a dissertação, tinha terminado tudo, e aí fui seguir para um doutoramento. Eu estava direcionado para ir para a USP, e aí terminou que apareceu um convite para estudar num programa novo chamado de Ciência de Materiais, que eu não sabia nem ao certo o que era Ciência de Materiais, mas trabalhava com a parte de filmes finos interfaciais, que muito me interessava, né? Química de colóides, etc. E aí eu fui para um departamento de Física. Isso ainda no mestrado, né, no primeiro ano de mestrado. Aí fui aprovado,
E aí, no momento de implementação, de realização de matrícula, implementação de bolsa, descobriram que eu tinha bolsa de mestrado ainda. E aí tinha colegas na fila que não tinham logrado isso para conseguir bolsa, pediram para esperar um ano e começar a pagar as disciplinas, enfim. E aí seguimos a vida. Nesse contexto, né, o meu supervisor da França veio para o Brasil, o pessoal no Masquim. A gente desenvolveu um projeto aqui e com 2 anos eu tinha finalizado já o trabalho do doutorado. E aí, resultado, eu fiquei preocupado, porque já estava um tempo, disse vou fazer pós-doc. E aí eu consegui uma posição no Instituto de Física Max Planck, lá em Potsdam, na Alemanha. E apareceu um concurso. Aí eu fiz o concurso, na época era para adjunto, eu estava fazendo doutorado. Eu fiz por brincadeira e fui aprovado. Aí eu cancelei, não é, o pós-doutoramento no Max Planck, fiquei aqui em Pernambuco e depois eu realizei o pós-doc, mas aí já foi nos Estados Unidos, etc. E aí a vida seguiu. E aí eu me envolvi na parte de gestão pública desde o primeiro momento em que eu entrei dentro, quando eu assumi o cargo na Universidade Federal de Pernambuco. E desde então eu vim assumindo diversos cargos até que finalmente eu tive a oportunidade de vir aqui, o que me faz muito feliz de estar aqui no governo do estado, trabalhando com políticas de ciência, tecnologia e inovação, com políticas públicas relacionadas ao tema. Muito bom. Que currículo, hein, professor? Não vou lhe chamar de professor, prometo. Que currículo, César. Que currículo. Obrigado por estar aqui. Antes da gente continuar aqui, professor, perdão, César, com a nossa pauta, eu queria mandar alguns abraços especiais. Eu queria mandar um abraço aqui para minha amiga Aline Cardoso, companheira, parceira aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu amigo Jodes Matos, está terminando seu doutorado aí na UFPE, parceiro também, colega de UFPE, nos tempos da diretoria de inovação. Minha amiga Marilis Laurenti, parceira daqui da UFSC, minha colega, secretária executiva. Doutora Iva Oliveira, minha parceira no Geo no Auge. Quem não escutou ainda o Geo no Auge, escute. Nosso programa, nosso quadro voltado às geociências. A professora Mona Lisa Rios, da Universidade Federal do Agreste, minha amiga, companheira das letras. Professor Carlos Saqueli, daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, também parceiro nosso, o professor Eduardo de Carli, chefe do departamento da Engenharia de Mobilidade aqui da UFSC, Campus Joinville, meu amigo professor Cleiton Kelvin, também parceiro aqui do Papo no Auge, meu amigo Acácio, temos mais abraços aqui, meu amigo Acácio Neto, gestor de tráfego, sensato também, um grande parceiro nosso. Bom, professor, feito esse jabá, pequeno jabá aqui, os meus amigos, eu quero continuar aqui com a nossa pauta, professor. Mas antes da gente falar sobre o programa Cientista Arretado, sendo o senhor um grande cientista e o seu currículo e a sua prática assim atestam, eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, qual é a importância de se levar o discurso científico, o letramento científico para outras esferas sociais, como escolas, tá? Como empresas e a gestão pública também. Por que é importante massificar a ciência, alçá-la para além dos muros dos centros de pesquisa? Qual é a relação entre ciência e inovação, professor? Saulo, excelente pergunta. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo bastante. Desde o letramento científico, como já dito, como também letramento digital no final das contas, porque o que acontece? Obviamente, qualquer cidadão, qualquer cidadã quer que o seu país, não é, o seu estado, a sua cidade, lhe ofereça as melhores condições possíveis e, obviamente, todo mundo gostaria e gosta de ter o seu país cada vez mais competitivo. Quando a gente fala em educação, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em segurança, quando a gente fala de maneira geral de melhoramento de qualidade de vida. Ao longo do cenário internacional, antes de falar propriamente do Brasil, você tem um caso, por exemplo, da Escócia, que eu acho super legal, em que você pega grandes pesquisadores com mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., de grande renome, e leva para conversar com estudantes de 7, 8 anos de idade para estar falando de ciência de maneira descontraída. O principal ponto é que, às vezes, as pessoas imaginam a ciência, a tecnologia e a inovação como algo talvez mais inacessível no processo de aprendizado e desenvolvimento.
talvez não tanto para o processo de aquisição, porque, por exemplo, hoje é super comum, tá, as pessoas adquirirem celulares, as pessoas acessarem internet, etc. Mas, por exemplo, quando eu era, né, criança, eu não tinha, não existia celular, na verdade não tinha, não é que eu não tinha, não existia celular e não existia internet. Tá? Então a gente conseguiu sobreviver jogando bolinha de gude, empinando o papagaio, andando de bicicleta, jogando futebol, e que hoje, no final das contas, as pessoas começam a talvez se ausentar um pouco dessas possibilidades dentro da vida. E isso, quando eu falo isso, isso faz parte do contexto, porque para que a gente possa desenvolver ciência, tecnologia e inovação, a gente tem que trabalhar com criatividade, tá? E aí, nesse processo como um todo, ao longo da vida, a gente tem coisas que são chamadas de hard skills e soft skills. E para que os hard skills deem certo, eu tenho que estar trabalhando fortemente com os soft skills. Nesse contexto como um todo, as pessoas não entendiam o papel das faculdades, dos centros universitários, das universidades, principalmente no processo de difusão do conhecimento. Entendiam como sendo um ambiente detentor do conhecimento e, ao mesmo tempo, de repente, inacessível para estudantes que fossem de uma comunidade mais afastada, de uma comunidade menos abastada, e isso, de fato, como política pública, é ineficiente. Na realidade, para que as coisas, para que os países possam, de fato, se tornar desenvolvidos, é necessário fazer um investimento de políticas públicas de fortalecimento educacional, de políticas públicas de difusão de conhecimento, de difusão científica e, principalmente, políticas públicas para formação em STEM, mas também denominado de STEAM. Aí o ouvinte aqui do podcast pode perguntar o que é STEM, o que é STEAM, etc. Então, na realidade, esse é um acrônimo para ciência, tecnologia, engenharia, artes relacionadas à criatividade e matemática. O que é que eu quero dizer com isso? Formação que não seja relacionada a isso não é importante? Não, de forma alguma. Não é? Obviamente, cada pessoa tem o seu papel na sociedade e a ideia é que a gente possa ter uma sociedade integrada para que a gente possa ter, obviamente, um processo em uníssono da sociedade como um todo, tá? No desenvolvimento de um país. E aí, nesse contexto, a universidade tem um papel fundamental. Você até comentou, por exemplo, a gente vinha conversando um pouco antes, comentou sobre a pandemia. No momento da pandemia, as pessoas começaram a entender talvez um pouco mais da importância da universidade. Entender que ela não é apenas um ambiente para você pegar um canudo, o famoso diploma, colocar debaixo do braço e dizer: eita caramba, agora eu vou seguir a minha carreira, e, enfim. Na verdade, ela está lá para formar pessoas, não é, com atividade de graduação, ela está lá para atuar em ações extensionistas com a comunidade de maneira geral, tá? Tem diversos projetos, inclusive de pesquisação ao longo do território, né, estadual, nacional, etc. E está também para trabalhar com a parte de ciência, tecnologia e inovação. E aí, dentro desse contexto, uma das principais coisas que a gente percebe, principalmente dos países que são desenvolvidos, é a associação e ações coadunadas com o setor produtivo. Então, qual que é o grande ponto quando você fala da difusão científica, quando você fala da difusão do conhecimento? Entender que na sociedade a gente tem diversos segmentos, a gente tem diversos setores, e esses setores eles precisam atuar de maneira coadunada, de maneira alinhada com a academia. E aí, essas pessoas que você até brincou aqui, pessoa com mestrado, doutorado, etc., eu até brinco com o pessoal, qual é a diferença das outras pessoas? Não, porque eles gastaram um pouco mais de tempo estudando, mas são pessoas normais que querem, obviamente, desenvolver algo de importância para a universidade. E aí, vários dessas tecnologias que estão presentes junto ao nosso dia a dia foram originários de universidade. Então, o Google, todo mundo usa o Google. Isso foi um projeto de doutorado
do Sergey, que desenvolveu e que no final virou um maior ambiente de busca do mundo. Vocês conhecem, obviamente, o antigo Facebook, que hoje a gente está evoluindo com o Instagram, etc. Foi um projeto durante o curso do Mark Zuckerberg, não é, junto com o Slaviero, não é, que é um dos caras mais ricos do mundo, etc., que desenvolveram essas tecnologias. E isso aconteceu porque foram pessoas que tiveram a oportunidade. E aí, no meu entendimento, uma política pública, uma ação, um programa, um projeto, ele deve começar na base, não é, das crianças, para que as crianças possam ser oportunizadas para tal, e posteriormente possam ser evoluídos para, digamos, para uma graduação, etc. Mas, ao mesmo tempo, você pode imaginar, todo mundo vai fazer graduação? Não. Todo mundo não vai fazer graduação. Os cursos técnicos são extremamente importantes, é muito visto, por exemplo, na Alemanha, que é uma liderança mundial em termos de tecnologia no setor automobilístico, e às vezes as pessoas que têm um pouco mais de idade, que não tiveram aquela oportunidade, a gente tem formas de atuar de maneira indireta, por exemplo, programas, projetos, ações, sejam com cooperativas e associações, em que a gente faz a imersão em tecnologia do sobrinho, do filho, do neto, etc., daquela pessoa, e dessa forma você faz o processo de inclusão social e principalmente a imersão dentro do conhecimento científico. Muito show, César. Vale salientar, você falou política pública, só me vem à cabeça aqui o caso do Porto Digital do Recife, que é uma política pública de grande sucesso, até hoje, 22 anos já, 23 anos já de atuação no Recife, né? Não somente no Recife. César, vamos continuar aqui. Agora sim, vamos falar sobre o programa Cientista Retado do governo do estado de Pernambuco, conduzido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e financiado pela FACEP, que é a Fundação de Apoio, né? O que é esse programa? Qual é o norte dele? Qual é o seu diferencial? Quem são os atores envolvidos? Qual é o seu público-alvo? Perfeito. Bem, isso é interessante porque se alinha um pouco com a fala inicial. Eu estou falando muito em país desenvolvido, em competitividade, e as pessoas podem estar imaginando, poxa, o que é que isso tem a ver? Como é que a gente consegue se inserir dentro desse contexto, etc. E principalmente nessa conversa nossa, nós citamos a pandemia. E aqui no Brasil as pessoas pensavam muito que a universidade realmente era mais direcionada para formação de pessoas, produção de papers científicos, às vezes propriedade intelectual através de patentes, etc. Mas aí começa um ponto. O Estado em si, a máquina pública, ela precisa dar o melhor atendimento possível ao cidadão e à cidadã, não é? Muitas pessoas contestam, dizendo, olha, a máquina pública, às vezes ela é demorada, às vezes elas não atendem da maneira como deveria atender, e a função dos gestores públicos é justamente encontrar alternativas para tal. E aí o que acontece? Nesse contexto, a gente tem marcos regulatórios, tá, nacional, estaduais, que permitem com que haja a possibilidade de levar a ciência, tecnologia e inovação no processo de atendimento ao público. Tá? Quem tiver interesse, eu até recomendo fazer uma leitura da Lei 10.973, a Lei 182 de startups, no caso de Pernambuco, a Lei Complementar 400, para que vocês possam entender dentro do ecossistema como uma empresa de base tecnológica pode se portar, como a academia pode se portar, a academia no modo ICT ou ICT pública, privada, etc., ou a sociedade em geral pode se comportar para ter uma relação com o governo. Tá? A ideia do cientista retado nada mais é do que pegar aquelas pessoas que, como bom nordestino, eu chamo de pessoas sabidas, para trazer junto ao governo, para pegar aquele conhecimento e fazer algo que seja aplicado e aplicável, não é? Então, a gente vê, não é, quando chega nos repórteres, nos noticiários, diversas pessoas que são provenientes das universidades, com os títulos, etc., dizendo, olha, vai acontecer isso, poderíamos encontrar soluções, etc. Enfim, o cientista retado, na realidade, é isso. Ele pega a academia, que tem um profundo conhecimento,
pega o governo que tem um conjunto de desafios, tá? Não é que é o termo que a gente utiliza na área de inovação, e faz um match, tá? Um processo associativo, coloca as pessoas para trabalhar de maneira conjunta. Nesse modelo aqui do cientista retado, a gente tem um fluxo, não é? Em que a Secretaria de Planejamento e Gestão, ela determina áreas estratégicas para o governo do Estado e convida uma Secretaria de Estado, administração direta. Tá? Você pergunta, administração indireta pode participar? Pode, mas através da Secretaria. E aí como é que funciona? A Secretaria é convidada, através da Secretaria de Planejamento, e a partir disso entra em ação a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu vou chamar de SECT a partir de então. Junto à SECT, a gente tem um hub de inovação, que poucas pessoas conhecem, que é a Usina Pernambucana de Inovação, que inclusive foi convidada recentemente no G20 para entender como é que funciona a inovação em governo, que aconteceu aqui no estado de Pernambuco. Nesse contexto, a usina conversa com a secretaria e atua num mapeamento inicial dos desafios, tá? Que não é uma coisa trivial, às vezes, de você encontrar um desafio, porque principalmente é o seguinte, a gente está falando de tecnologia e inovação, e algumas soluções estão no mercado. Então, o que a gente está procurando não são soluções que já estejam disponíveis no mercado, tá? São soluções que ou não existam, que sejam disruptivas, ou soluções que sejam incrementais, de acordo com a necessidade do Estado. É uma solução in company, ou seja, desenvolvida de acordo com a necessidade do cliente, sendo muito claro. Nesse contexto, a usina, junto com a secretaria, vai convidar, não é, a academia para poder participar de um diálogo, tá? De uma conversa. Não é? Essa modalidade, inclusive, é prevista, que é outra lei que eu até recomendo as pessoas darem uma olhada, que é a 14133, que é a nova, o novo referencial a partir da Lei de Licitação 866. E por que eu falei isso? Lá dentro você tem uma coisa que chama de CPSI, compra pública de solução inovadora, você tem encomenda tecnológica, e você tem outro, tem concurso cultural, que é um ato licitatório, poucas pessoas conhecem, e tem o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é quando você chama pessoas externas ao governo para dialogar, para discutir os requisitos para desenvolvimento de uma solução. Essa discussão pode ser desde o mapeamento dos desafios, não é, onde você tem especialistas de governo junto com especialistas da academia para ter a melhor forma possível de determinar aquele desafio, e de forma subsequente para o desenvolvimento da solução. Então, nesse contexto, o fluxo de maneira simplificada: CEPLAG, área estratégica; secretaria, aonde ela vai trabalhar com o desafio junto com a usina; academia, depois que houver a definição, a secretaria, junto com a usina, chancela, tá? Esse desafio e essa solução, e é encaminhada à Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, inovação do Estado de Pernambuco, que eu vou chamar de FACEP a partir de então. Aí a FACEP chama avaliadores ad hoc, não é? Para ver se aquele, especialistas, lembrando disso, para ver se aquele projeto, de fato, ele tem mérito, para ver se aquele projeto, quando eu chamo de projeto, na realidade é um plano de trabalho, para ver se aquele plano de trabalho ele é execuível e, a partir disso, é executado. O valor global do edital é de 10 milhões e 540 mil reais, tá? São 10 rodadas, cada rodada com 1 milhão e 54 mil por proposta, aonde você tem um pesquisador, que é o programa é cientista retado. A denominação do pesquisador é cientista-chefe, tá? Que na realidade é Chief Scientist, que é muito comum na União Europeia, nos Estados Unidos, etc. E aí esse cientista-chefe, ele tem um squad, tá? Que é de esquadrão ou time, que você vai ter vários pesquisadores, que lá de cima tem que ser um pesquisador doutor, de grande renome, etc. Aqui embaixo pode ser pesquisadores doutores, mestres, graduados, que vão estar desenvolvendo essa solução para governo, tá? Mas vou deixar você falar um pouquinho, que depois eu continuo aqui sobre esse funcionamento, esse fluxograma.
Pode falar à vontade, César, pode falar à vontade. Não, eu ia perguntar justamente como é que vai ser essa dinâmica, né? Você já entrou mais ou menos nesse papo, mas como é que vai ser essa troca, essa conexão com a academia, com os professores? A gente sabe, né? Eu estava entrevistando a professora Simone, que é da UFPE, lá, coordenadora de incubação e empreendedorismo da UFPE. Como é difícil, eu trabalhei nessa diretoria, né? Como é difícil, às vezes, você chamar o pesquisador para dentro de um projeto que soluções para mercado, soluções. Os professores têm um pouco de cisma, de pé atrás, né? Ainda com um sistema produtivo, tá? E eu queria saber de vocês como é que vai ser essa dinâmica, tá? E, além disso, por que que esse envolvimento dos ICTs é tão importante para o sucesso do programa Cientista Retado? Por que que esse diálogo, né, com os pesquisadores dá a tônica do programa? A pergunta foi muito boa, Saulo. O que é que acontece? Muita gente tem ainda essa cultura de dizer, não, a academia não fala para o setor produtivo e vice-versa. Isso na minha opinião, é um claro equívoco, tá? Os países que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos justamente por essa oportunidade de estar fazendo essa tração entre a academia e o setor produtivo. O governo do estado, obviamente, ele imaginou o seguinte: olha, a gente precisa investir em tecnologia e inovação. Tá? Tanto é que a FACEP tem duas diretorias, uma diretoria de ciência e uma diretoria de inovação. E aqui tem um número maior de diretorias aqui da secretaria, mas enfim, eu vou estar falando da diretoria de inovação. Precisava aproveitar esse conhecimento e agregar valor, tá? A gente tem diversos programas de estímulo às ICTs, principalmente para a formação de startups, de spin-offs, que são empresas de base tecnológica, para que essas empresas possam estar desenvolvendo soluções para o setor produtivo e ao mesmo tempo, dando oportunidade de emprego, geração de renda e incremento de qualidade de vida. Isso é uma coisa que é super natural de acontecer. E a academia, obviamente, você tem aqueles professores que aplicam bastante o seu tempo para a ciência básica, às vezes não entendem que poderiam aplicar para ciência aplicada. Isso resolvido em políticas que são relacionadas às chamadas deep techs, ou deep parks, são tecnologias profundas e que dependem fortemente da ciência básica para que chegue à inovação. Veja que coisa interessante. E aí, a partir desses estudos que o time da Secretaria de Ciência e Tecnologia vem fazendo, entendeu o seguinte: olha, um professor de ciência básica, ele pode, obviamente, desenvolver, se ele for desafiado, uma ciência que seja aplicada. E aí, como é que seria isso? Olha, obviamente, tem que prover um estímulo, não é? O principal estímulo que eu vejo é a oportunidade de conversar com o governo, tá? Para que essa sua solução se torne prática, tá? Por exemplo, muitos pesquisadores ficam super orgulhosos quando os seus artigos científicos são utilizados para desenvolver, digamos, algum tipo de tecnologia ou que rentabilize de alguma forma. Não é? A gente tem um exemplo do professor Anderson que 3 artigos dele foram citados para o pessoal que ganhou o Prêmio Nobel de Física, tá? Na parte de ótica, etc. Se não fosse a Universidade Federal, talvez o Prêmio Nobel não tivesse vindo nesse momento para aquele determinado ganhador. Tá? Ô César, Mas, vamos dar nome, né? Vamos dar nome ao professor Anderson. Anderson, o sobrenome dele? Anderson Gomes Anderson Stevens. Exato, do Departamento de Departamento Física. De Física. Exato. Que foi secretário de Educação do Estado de Pernambuco e que hoje está no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também, né, fazendo um grande trabalho lá. Diretor do CGE, por sinal. É um pessoal muito competente e os trabalhos dele, provenientes aqui do Estado, fizeram com que acontecesse isso. Aí você imagina o seguinte: olha, eu tenho um professor que desenvolveu um trabalho voltado para a difusão do conhecimento, difusão da ciência, e que resultou num prêmio Nobel. Tá? Não foi ele que ganhou, obviamente, mas caso não tivesse esse trabalho, possivelmente o caminho poderia ser mais tortuoso para a equipe que ganhou. E aí você imagina o seguinte: olha, eu tenho um monte de pessoas sabidas, eu tenho um monte de ciência sendo gerada,
eu tenho possibilidades de geração de tecnologia, por que não tentar trabalhar nesse sentido voltado para a inovação? E aí fez a conexão. Primeiro ponto, oportunidade de colaborar com o governo. Segundo ponto, cada projeto você pode receber até 1.054.000 para execução em 24 meses. Aí, eita, é dinheiro pra caramba, né, no final das contas, por projeto. E, além disso, o cientista-chefe do programa Cientista Retado, ele vai receber uma bolsa de R$ 8.000. Então, quer dizer, ele dedica seu tempo da universidade, com autorização, obviamente, da própria universidade, da chefia, tá? Para não atrapalhar nas atividades de ensino, isso é um ponto importante de chamar a atenção. Recebe um estímulo de R$ 8.000, ou seja, ele está com seu salário e mais esse valor para poder desenvolver os projetos, e forma uma equipe. Aí você pergunta, e é importante a equipe? Porque essa equipe, esse pesquisador e cientista-chefe, ele vai estar formando recursos humanos altamente qualificados, que vão ser imersos em conhecimentos avançados, em técnicas avançadas, e principalmente dialogando com o governo. E aí mostrando que não é que o governo seja moroso. Na realidade, dentro do processo participativo em que as pessoas conheçam o sistema, a velocidade de execução ela pode ser, obviamente, aumentada. E aí o que a gente está falando é o seguinte, lembra que eu falei de compras públicas de solução inovadora, diálogo competitivo e comando tecnológico? O Estado, a SECT, junto com a FACEP, está fazendo um investimento de risco. Ou seja, a gente faz o investimento, quando a gente fala de inovação, Saulo, risco está atrelado. Se não tiver risco, não é inovação, já começa por aí. E aí a gente desenvolve esse programa. No final, as soluções vão ser incorporadas, mas ao mesmo tempo, aquele percalço talvez da compra pública ela é sobreposto. Por quê? Porque foi um processo de contratação simplificado. A Fundação de Amparo tem legislação própria que permite que você faça isso, e ao término, aquela entidade, aquela ICT que desenvolveu, aquele pesquisador, ele pode posteriormente gerar, inclusive, novos negócios junto ao governo, porque ele pode dizer, olha, eu tenho capacidade agora de desenvolver novos módulos, eu tenho a capacidade agora, possivelmente, de promover uma melhoria incremental ou radical dentro daquilo que foi desenvolvido. E aí você já passa para outro tipo de contratação, que aí é o CPSI, a encomenda, é o diálogo competitivo, e aí é facilitado, porque aí os órgãos de controle já entendem aquele processo de ação prévia, e obviamente, em alguns momentos, o ato da inexigibilidade para a contratação direta daquele determinado tipo de solução ou daquela determinada entidade que está desenvolvendo, por ser um item exclusivíssimo para que possa ser incorporado dentro do Estado. Ou seja, são modelagens que a gente criou, inclusive vai ter um outro edital em breve, que possivelmente tu deve me convidar para estar conversando, tá? Que vai ser lançado agora em julho, que aí são empresas de base tecnológica para se relacionar com o governo, mas é uma forma que a gente viu de acelerar processos de contratação, tá, através de termos de outorga, para esses pesquisadores, para que a gente possa fazer entregas mais rápidas e a gente ter um governo mais eficiente, um governo mais inteligente, um governo mais competitivo para a sociedade. Sensacional, já fica o convite feito, já tô louco para lhe chamar aqui para o Inovação 5.0, que é o nosso projeto de extensão aqui da UFSC Joinville, em parceria com a Rádio Joinville Cultural, que inclusive teve a presença do meu amigo Silvio Vital, que é coordenador de inovação do Porto de Suape, e ele falou que o Porto de Suape vai ter o primeiro CPSI, né, da história, né, do Porto, né, que vai agilizar essa questão de compras e da inovação no Porto. Isso é muito legal. E eu fiz uma pergunta a ele, César, que foi assim, ele veio da iniciativa privada e caiu na gestão pública do Porto. E eu perguntei a ele qual era a diferença. E ele citou a questão da morosidade, da velocidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com a minha próxima pergunta, tá? Que é a seguinte, tá? Por que é tão importante
a gente impulsionar a inovação, essa celeridade na gestão pública, tão adjetivada ainda, como você falou, né? Tão adjetivada como lenta e ineficiente, como é que o programa Cientista Retado ele pode mudar o paradigma da gestão pública pernambucana, inicialmente, mas não só a gestão pública pernambucana, né? Pois é, uma boa pergunta. O Silvio, ele comentou isso, que a gente tem uma outra ação dentro do governo do estado de Pernambuco, através da usina, que é denominado de Desafios Day. E aí a gente traz o setor produtivo para conversar com a academia, para conversar com empresas de base tecnológica, conversar com o ecossistema para o desenvolvimento de soluções. E aí a gente traz, por exemplo, a gente trouxe setor público, empresa de capital misto, trouxe Compesa, trouxe Hemobras, a Hemobras está trazendo, vai ser uma coisa de nível nacional, trouxe o Porto de Suape, trouxe a Agrivale, que é a maior produtora de uvas de mesa do Brasil, tá? Exportador de uvas de mesa do Brasil para aqui, para dentro, para estar conversando, Baterias Moura, ou seja, e tantos outros. E por que eles vieram? E quando a gente traz eles aqui para trazer o ecossistema, é para que eles possam entender que podem parcerar com o setor produtivo, mas podem parcerar com o governo. Exemplo, trouxemos Secretaria da Mulher, procurando soluções voltadas para o público feminino. E isso, aqui vai meu salve, perdão lhe interromper, vai meu salve a minha amiga Mariana, né, que está fazendo um excelente trabalho, já esteve aqui no podcast, estudamos juntos na FECAP, tá? Então meu abraço para ela. Mariana é uma pessoa excelente e tem uma visão diferenciada. E aí vieram para cá para esse tipo de coisa. Quando você comenta em relação a isso, uma coisa importante que vocês têm que imaginar é o seguinte: a gente trabalha com recursos provenientes de impostos, de tributos. E, obviamente, eu pago tributo, Saulo paga tributo, a audiência que está aqui paga tributo, e a gente quer que seja o mais efetivo possível o uso daquele tributo que eu estou pagando, né? Pronto, Dinamarca, por exemplo, você paga 41% do salário em tributos, tá? E, obviamente, tem países que pagam menos, países, o máximo é isso, 41%, mas países que pagam intermediário. E aí, nesse contexto, a gente tem os órgãos de controle, para que não haja desvio, para que haja o melhor uso, para que cumpram o regramento que é estabelecido dentro dos marcos regulatórios, etc. Nesse contexto, às vezes, alguns gestores, que aí, por isso que é importante processos formativos de maneira continuada, tá? É importante que os gestores se atualizem e entendam formas de você aumentar a velocidade. Claro, considerando conformidade, considerando objeto, considerando forma, considerando modalidade, etc. E aí, nesse contexto, o cientista retado, ele surge para isso, para dizer, olha, se eu fosse fazer um ato licitatório de maneira convencional, talvez eu tivesse que gastar um pouco mais de tempo. Se eu fosse executar um edital de maneira convencional, talvez eu fosse mais rápido e não conseguisse encontrar aquilo que eu queria. Aí você pergunta, por que eu não gero uma quimera, tá? Um mutante, uma junção dessas coisas? E aí você pega, por exemplo, eu falei de diálogo competitivo. Diálogo competitivo está na lei de licitação, 1433. Ao mesmo tempo eu falei de edital. Ou seja, no momento eu falo contrato, no momento eu falo convênio. Então, quando você junta essas duas coisas, é justamente para que você possa fazer algo que seja regular, tá? Que esteja dentro daquilo que é estabelecido em lei, e ao mesmo tempo seja algo que seja efetivo, tá? E que haja a construção de maneira conjunta. Porque o que você tem que entender também, o governo, eu não posso, por exemplo, imagine meu time, que é uma diretoria de inovação, eu não posso ter profissionais de todas as competências possíveis, é impossível isso. Tá? E aí o que é que eu faço? Eu chamo pessoas de fora. Imagine, por exemplo, que eu tenho um cara que, por exemplo, Saulo Novaes. Imagine que ele trabalhou com sistemas cyberfísicos a vida toda. Então eu tenho um cara que vai começar a estudar sistema cyberfísico para desenvolver algo para governo, por exemplo, para Porto de Suape. Não vale a pena. A curva de aprendizado
ela pode ser lenta, pode demorar muito. É mais fácil a gente procurar no mercado e fazer uma contratação rápida, como essa que a gente está fazendo, para desenvolver essas soluções. E o edital, nos seus adendos, inclusive, um dos pontos de avaliação são as entregas, Saulo. Então, as entregas são pontuadas em meses específicos para que a gente possa mostrar à sociedade, de fato, que aquele recurso público que foi proveniente dos seus tributos está sendo executado de maneira mais efetiva possível. E aí, ao mesmo tempo, eu não preciso esperar os 24 meses para fazer a entrega para a população. Ao longo do desenvolvimento do projeto, através do programa Cientista Retado, a gente consegue estar divulgando ou entregando diretamente ao público aquela determinada solução que vem sendo desenvolvida. Tá? Que pode ser em termos de mobilidade, pode ser de enfrentamento de crises, desastres, pode ser de energia renovável, pode ser de saúde, pode ser de segurança pública, pode ser voltado para a parte de auditoria, Tribunal de Contas, Secretaria de Fazenda, ou seja, você tem uma vertente muito ampla de soluções, de necessidades, etc. E isso é um ponto que é interessante. Tá? Isso pode ser até um desafio para um desafio de um cientista retado. Como eu posso melhorar o processo de conectividade através de cinturões de fibras ópticas que ocorram ao longo de todo o interior do estado? Tá? Então, são coisas que são extremamente relevantes, extremamente importantes, que no nosso dia a dia, às vezes, a gente não se apercebe. Então, na minha época de infância, a gente utilizava, quando surgiu a internet de escada, que era extremamente lenta, fazia aquele barulho engraçadinho, etc. Né, que você pode até brincar aí depois de botar um áudio aí, pessoal, quem não conhece, saber como é que era aquele barulho diferente. E você botava e ficava esperando o negócio carregar. Hoje em dia, qualquer conexão, se você tiver um delay que não seja de milissegundos, eita, a internet é de baixa qualidade. Mas, e aí às vezes a gente se apercebe, mas isso é um desafio. Tá? Por exemplo, Elon Musk. Tá? Ele é um cara que trabalha com tecnologias profundas, mas a Starlink. A Starlink, se você observar, entrar no Google, quem tiver interesse em observar no globo terrestre, a gente está revestido de satélites provenientes lá do Elon Musk. E aí ele consegue prover conexão em locais até então que tinham de difícil acesso, não é? Enfim, como aconteceu agora nos momentos de guerra, etc., ou seja, para locais que sejam mais afastados, que estejam com dificuldade de conexão. E o cientista retado, obviamente, a gente não vai desenvolver satélite. Com 1.054.000 não dá para a gente fazer satélite, talvez drone, tá? Mas são aquelas coisas no dia a dia que fazem com que você possa tornar, de repente, algo que esteja menos conectado, mais conectado, um canal de serviços mais eficiente, de repente uma tecnologia voltada para a agricultura familiar, que pode ser uma área estratégica de governo, uma área estratégica voltada, de repente, para energia renovável, como é que eu posso ter, de repente, energias que sejam mais verdes, mais eficientes, principalmente agora que a gente está com agora o boom dos carros elétricos, eletrificados, híbridos leves, etc. Tudo isso precisa, obviamente, ser pensado, e é por esse motivo que a gente precisa dos especialistas da academia. Muito show, muito show. De fato, o programa Cientista Retado chega para, quem sabe, revolucionar, né? Revolucionar como o bom Pernambuco. César, eu vou reiterar, tá? Meu salve a Mariana, eu falei Mariana, mas é a secretária da Mulher, Mariana Mello, tá? É a sua excelente secretária, né, da Mulher, Mariana Mello, que hoje ocupa essa pasta. E também quero dar um salve aqui ao meu amigo, né, Fernando Holanda, que também se formou comigo lá, que também faz parte aí do governo, da governadora Raquel Lira. Eu acompanhei a ida dele, né, da equipe lá do G20, enfim, venho acompanhando. Tô doido para trazer ele aqui também pro podcast pra gente conversar. Ô César, assim, a gente tava conversando antes, você disse, não me chame de professor, né? Não me chame de professor. Muita gente não sabe que eu sou professor. Você hoje faz parte do governo, né? Faz parte da gestão pública governamental. É professor, é cientista, é professor titular da UFPE,
e transita aí, como eu disse, pelo governo, pela gestão pública, conhece as facetas desses entes. E a minha pergunta é: por que o Brasil, grosso modo, não investe a contento nos centros de pesquisa? Por que a luta pelo orçamento público é uma disputa tão inglória para a educação deste país? Como é que a gente pode mitigar a fuga dos nossos grandes cérebros para outros países, né? Como é que a gente fortalece a ciência e a inovação no Brasil, tendo igualdade de investimentos, como fazem nações de ponta? E aqui eu me refiro à Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido, Singapura, Finlândia, Holanda, Alemanha, Dinamarca e Coreia do Sul, os 10 países mais bem colocados no Índice Global de Inovação. O Brasil atualmente está na posição 49 e só investe 1% de seu PIB em ciência e tecnologia, enquanto Israel investe quase 5%, César Andrade. Pois é, Saulo, isso é interessante, porque inclusive uma das coisas que a gente faz aqui na DIN é justamente entender como funcionam esses ecossistemas e principalmente fazer imersão. E isso é um processo de escolha, tá? De decisão política estratégica. Um exemplo disso é a Coreia. Tá? A Coreia, posso falar bem, eu já viajei algumas vezes lá para entender o ecossistema, e foi um país que antigamente você tinha uma Coreia única, e a Coreia rica era a Coreia do Norte, não era a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul era basicamente de commodities, agricultura de maneira geral. Tá? E aí o que aconteceu? Com o processo separatista, com a intervenção de China, intervenção dos Estados Unidos, cada um, a China do lado da Coreia do Norte, os Estados Unidos do lado da Coreia do Sul, a gente teve essa divisão. E chegou um momento de necessidade. Tá? É o que eu falo. Quem investe em inovação, investe por alguma necessidade. Tá? Ninguém se torna empreendedor de maneira aleatória, e eita, vou virar empreendedor aqui não, por alguma necessidade. Nesse contexto, a Coreia passou fome. Tá? Não tinha, a Coreia do Sul passou fome, não tinha o que fazer. O espaço territorial é limitado para que você possa estar desenvolvendo, ser um país de commodities, diferente do Brasil, que é um espaço territorial imenso, não é, de cunho continental. E aí disse, vou investir em tecnologia. Tá? E hoje, ele é um dos países mais tecnológicos que você possa imaginar. Você tem ideia, nas rodovias, você tem árvores artificiais. Árvores artificiais, na verdade, são antenas de conexão. E quando eu estava na rodovia, a pessoa que estava comigo disse, aqui é a melhor internet do mundo. Eu disse, não, brincadeira, ele fez, Aí ele disse, entra aí e baixa um filme. Aí eu disse, não, eu vou entrar no YouTube. Quando a gente clica no YouTube aqui no Brasil, você vê aquela barrinha crescendo lentamente. Lá não, lá quando eu cliquei na barrinha do YouTube, encheu tudo de uma única vez e começou a tocar de maneira efetiva. Lá eles têm uma política, inclusive, interessante, que é o que a gente, possivelmente aqui no governo do estado, vai ser apresentado em breve, mas uma política de parques tecnológicos, tá? Inclusive, por exemplo, Hyundai, que eu falava equivocadamente Hyundai, mas a pronúncia é Hyundai, e Samsung, que é Samsung, eles utilizam fortemente os parques tecnológicos. Inclusive, a Hyundai e Kia utilizam um parque tecnológico que tem pistas de teste. Veja que coisa interessante como isso. Ele não precisa ter a pista de teste própria dele, apesar de ter condições específicas, ele pode usar do parque tecnológico. E também tem uma parte da política que investe no micro e pequeno empreendedor de base tecnológica. Aí você pergunta, não investe nas grandes empresas? Não. No entendimento do coreano, se eu investir numa grande indústria, etc., e ela falir, eu tenho muita gente desempregada. E se eu investir na pequena empresa, aquele cara que saiu, se falir, ele pode se tornar empreendedor rapidamente, novamente. Aí você começa a se perceber esse tipo de política. E o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, tá? E investiu muito desde a época da colonização em métodos mais tradicionais, tá? Inclusive, quando a gente teve a primeira Revolução Industrial, em que já existia a máquina a vapor, a gente ainda estava utilizando o processo de agricultura manual, etc. E foi escolha.
Então, hoje, a gente tem uma política que está sendo aprimorada na parte de ciência, tecnologia e inovação, através do MCTI, CNPq, CAPES na formação de recursos humanos, o FINEP, no processo de competitividade nacional, inclusive de grandes projetos estruturadores, como CETRE-Infra, PROINFRA, etc. E a grande questão é uma ação disruptiva, para que você entenda, de fato, que a gente precisa de um país que invista em tecnologia e inovação. O Brasil, em termos de conhecimento, em termos de universidade, ela tem universidades que são melhores do mundo, ela tem pesquisadores que são melhores do mundo, alguns são os melhores do mundo, estão dentro do ranqueamento principal, mas óbvio que o pesquisador, ele precisa que as pessoas, a sociedade, ela entenda a necessidade de fazer parte desse contexto. E aí, tendo políticas públicas direcionadas para isso, tendo pessoas formadas para isso, a gente pode ter, em ambientes direcionados para isso, com políticas públicas principalmente voltadas para a parte tecnológica, como a Coreia. O exemplo de Floripa. Floripa foi criada no modelo da Coreia, tá? A gente pode ter condições de tornar-se um país extremamente competitivo, uma grande liderança e, principalmente, uma moeda extremamente forte ao longo de todo o território mundial. Muito bom. Tomara que assim seja, né? Tomara que assim seja. Tomara que assim seja. César, como última pergunta aqui desse grande episódio, tá? E desde já lhe agradeço por sua participação aqui com a gente. Aonde pretende chegar o programa Cientista Retado? Qual é o indicador de sucesso ou indicadores de sucesso da SECT, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, para o citado programa? Perfeito. O que é que a gente espera com isso, tá? O levantamento de indicadores deve ser feito muito em breve para determinar o que é que a gente espera, obviamente, de impacto junto à sociedade, junto ao governo do Estado, mas o que a gente espera com isso, primeiro ponto, como já dito, um emparceiramento, trazer para junto a academia do governo para o desenvolvimento de soluções de maneira mais efetiva, muito rápida. A gente teve o caso de Porto Alegre, na verdade do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, tá, que passou por todo aquele processo e Pernambuco, principalmente Recife, é uma cidade cortada por rios, que tem problemas, obviamente, já caracterizados em termos de inundação, problemas de encostas, etc. E quando a gente traz essas pessoas para junto, é justamente trabalhar com previsibilidade, com predição, para que a gente possa estar melhorando, obviamente, e evitando mortes no final das contas. A gente espera que a junção da academia com o governo, com esses gestores governamentais, a gente possa ter gestores que tenham conhecimento mais aprofundado, ainda mais aprofundado em ciência, tecnologia e inovação dentro do estado de Pernambuco, e o que a gente espera, obviamente, é que isso, como o nome já diz no programa, ele seja sempre uma ação continuada, e principalmente que a academia, a população, o próprio governo entenda essa importância, porque com isso, Saulo, isso futuramente vai estar gerando naturalmente a possibilidade de GovTechs, tá, provenientes da academia, e aí os jovens que vão fazer parte desses esquadrões são futuros empreendedores inovadores que podem estar esquentando e acelerando o ecossistema, e o que a gente espera é que Pernambuco futuramente seja um referencial em soluções para governo, inclusive para transferência de tecnologia para outros governos, e principalmente um celeiro voltado para GovTechs. Muito show! Salve, ó terra dos altos coqueiros! Que maravilha, que maravilha! E com essa fala final, a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com César Andrade, diretor de inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco. Discutimos aqui o programa Cientista Retado do Governo do Estado, com investimentos da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia, né, do Estado de Pernambuco,
César, professor César, muito prazer em lhe conhecer, gratidão por estar aqui. Quem quiser lhe encontrar para trocar ideias sobre o programa Cientista Arretado, como fazê-lo, e mais uma vez, muito obrigado, viu? Perfeito. Quem quiser entrar em contato, pode me contactar através do e-mail cesar.souza@sect.pe.gov.br ou din de nariz, @sect.pe.gov.br, ou quem estiver aqui pertinho no Recife Antigo pode vir diretamente aqui na secretaria. A gente fica no 2º andar da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, próximo à Praça do Arsenal, e a gente vai ter todo o prazer de recebê-los para poder sanar dúvidas ou dar direcionamento, se faça necessário, para o programa Cientista Arretado. Muito legal. Como diz o nome do programa, esse episódio foi Arretado, e o meu salve a você, César. Um grande sucesso na coordenação do programa, junto aí à secretaria, junto com os parceiros do governo do estado de Pernambuco, né? E espero vê-lo mais uma vez em episódios futuros. Gratidão demais, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos por essa oportunidade, Saulo, e parabenizamos você também pelo podcast aí de extrema relevância, atuando nesse processo de difusão, tá, de conhecimento, de programas, de oportunidades, e dizer que a Secretaria está à disposição, o Governo do Estado está à disposição, e a gente está aqui para todo mundo trabalhar junto por um Brasil mais equânime e principalmente um Pernambuco mais competitivo. E vamos juntos aí, sempre à disposição. Grande abraço aí, todas e todas. Valeu demais, que assim seja, mestre. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixe o seu like. Em ambas, deixe o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos, assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.